enfim, eu não consigo falar muito mais do que isso, porque, bom, eu nem planejei nenhuma fala sobre isso. Mas é muito importante pensar como que fica a questão do corpo feminino nessa nossa sociedade. Como que... basicamente isso. Como que fica a questão de, por exemplo, e pensar também que o Estado teve um papel ativo nessa perseguição. Então, assim, a caça às bruxas, ela tinha como fundamento, como motivo para perseguir as mulheres, o aborto, as práticas medicinais que eram milenárias, mas que agora passaram a ser entendidas como bruxaria, o infanticídio, o controle que as mulheres tinham pelos homens através da sua sexualidade. Tudo isso passa a ser perseguido pelo Estado. Ela mostra inúmeras campanhas do Estado de perseguir, de fechar bares, fechar prostíbulos, como uma forma de perseguir as mulheres e tornar o que antes era uma prática cotidiana, tornar isso uma coisa horrenda. E um dos pontos principais que ela faz no livro é mostrar como que a perseguição às bruxas não foi um fenômeno medieval, como muitas vezes é ensinado para a gente. A caça às bruxas não aconteceu na Idade Média. Ela aconteceu no Iluminismo e ela foi fundamental para criar a mulher que hoje a gente conhece. E hoje a gente já perdeu muito desses conhecimentos ancestrais. Hoje a gente aprende que a medicina é a medicina dos remédios, a medicina da indústria farmacêutica. E depois de séculos de perseguição a esses conhecimentos tradicionais. E então, mesmo nos dias de hoje, essa forma de perseguição das mulheres continua muito atual. E é por isso que esse livro eu acho muito importante para conseguir entender e pensar a questão da mulher, desde fazer uma historiografia feminista que leve em conta as centenas e milhares de mulheres que foram mortas na criação da nossa economia, até entender os dias de hoje, como que a sociedade espera que as mulheres se comportem e como que a gente lida nos nossos relacionamentos e lida com o poder e com as formas sociais. Que o capitalismo ele é uma economia masculina, ele foi sempre feito numa lógica masculina, numa chave de pensamento masculina. E eu acho que se a gente está pensando o feminismo, se a gente quer pensar uma nova inserção da mulher na sociedade, a gente precisa pensar formas de criar sociabilidades femininas e resgatar tudo isso que foi resultado de séculos de perseguição. Eu acho que é mais ou menos isso que eu consigo falar. Eu vou passar a fala para a Amanda. Bom dia, tudo bem? Olá a todas e todas, professora. Todo mundo consegue me ouvir? Tá bom o microfone? Acho que sim. Pegando um pouco do gancho da fala da Lilian, eu vou entrar um pouco, na verdade, para falar de Foucault, né? Porque o Foucault ele começa a introduzir a pesquisa dele para explicitar uma vida não fascista, né? Para a gente poder pensar como é viver de uma maneira não fascista. E para Foucault, o liberalismo ele tem uma relação direta com o conceito de liberdade. Né? Então, a função do liberalismo é o Estado te dá liberdade, ele dá liberdade para os indivíduos, ele dá liberdade para as pessoas, mas ao mesmo tempo ele toma essa liberdade de você, porque para ele esse mecanismo ele é uma questão de coerção e controle dessas pessoas, porque para o Estado as pessoas elas têm que ser eficientes. Então, essa eficiência ela depende de uma liberdade que esse Estado te dá. Né? O liberalismo ele tem por objetivo circunscrever essa ascensão dessa racionalidade política de maneira que os indivíduos eles deixem de ser livres para eles seguirem a própria vida no âmbito de mercado de trabalho, no âmbito de concorrência. E assim, essa lógica de menos Estado e mais controle, menos Estado e mais mercado, ela acaba se tornando uma questão muito problemática, porque a partir do momento que essa liberdade ela é fornecida,
o indivíduo ele acaba perdendo o controle da sua própria gestão de liberdade, né? Então, essa liberdade que o Estado fornece, ele, ao mesmo tempo, ele tira, né? Então, eu falo isso por quê? Porque a gente tem que começar a pensar numa lógica de que nós não somos seres livres, né? Não existe essa liberdade, tudo é muito controlado, né? Para Foucault, sempre tem uma questão desse governo de si e dos outros, desse governo de que tudo tem uma liberdade, mas tudo tem uma consequência. E essa consequência é esse Estado mais apertado, né, para cercear as condições desse indivíduo. Bom, o liberalismo ele acaba sendo portanto, então, uma maneira de fazer orientada para objetivos e regulando-se por uma reflexão contínua. Ele deve ser analisado, então, como um princípio e método de racionalização do exercício do governo. Uma racionalização essa que obedece a uma regra de economia máxima. Não no sentido que se queira governar o máximo possível, evitando ao máximo o custo econômico e político, mas precisamente no sentido que se interroga sobre a própria necessidade de se governar. Então, assim, é mais custoso você governar do que não governar, né? Então, o governo, esse exercício de governar as pessoas, ele é mais barato do que você não governar, né? Então, essa nova arte de governar, ela acaba sendo um esforço permanente de uma autolimitação, de uma prática governamental. E é isso que o Foucault chama de liberalismo, né? No nascimento da biopolítica, o Foucault ele tem uma preocupação em olhar essa subjetividade e o poder político entre os regimes de poder e as pessoas. Então, ele liga essa relação em termos de intersecção de regimes de poder, de verdade ou de saber, né? Então, porque todas essas ligações, elas são feitas de uma maneira que tanto o saber, como a verdade, como essa questão do poder, tudo é cerceado, tudo é feito de uma maneira a inibir ou a coagir ou a moldar essa sociedade dessa maneira. Então, a gente pode perceber que esse neoliberalismo ele não é apenas uma racionalidade de governar, de estados ou de gerir economias, mas ele também é uma racionalidade de governo do indivíduo, né? Então, para Foucault, esse processo de racionalização da prática governamental é um exercício na política soberana, né? Então, trata de você estudar a arte de governo de maneira pensada a governar o melhor possível, né? Mas também, ao mesmo tempo, a reflexão sobre a melhor maneira possível de governar. Então, você pensa numa lógica de qual seria a melhor maneira possível de governar, você implanta esse governo, você dá a liberdade ao seu indivíduo e, ao mesmo tempo, você tira essa liberdade. Porque o Estado ele vai fazer isso com os indivíduos. Ele vai te dar, mas ele também vai tirar, né? Porque, assim, você tem controle do seu indivíduo, você tem controle da sua população, você tem um controle instaurado de tudo aquilo que ele te deu, mas que ele acabou não dando. Então, para ele, a governamentalidade, ela expressa essa racionalização dessas relações de poder, né? Então, eu falo isso porque essa gestão dessa racionalização desse indivíduo, essa gestão desse corpo, essa questão de controlar esse indivíduo, ela bate exatamente de frente com essa questão dessas mulheres, de nós mulheres, né? Então, o que acontece? O governo ele te dá a possibilidade de você tomar uma pílula anticoncepcional que surgiu lá nos anos 60, né? Então, nos anos 60, a mulher pode ir lá tomar uma pílula anticoncepcional e inibir o filho, né? Só que, a partir dessa prática do governo, isso acabou gerando um problema para os homens, porque os homens deixaram de ter controle sobre os corpos das mulheres, né? Então, a mulher ia lá, ela podia tomar a pílula anticoncepcional, ela podia sair com qualquer homem que ela quisesse, e ele nunca ia saber. Porque, naquela época, o sexo ele era apenas para ter filhos. Não existia sexo para ter prazer,
né? Então, a mulher começa a descobrir que o sexo também pode ser uma coisa prazerosa para ela, e não uma coisa para poder satisfazer somente os prazeres do homem. Então, isso gera um conflito entre o homem e a mulher, porque o homem deixa de ter controle sobre a mulher, né? Até então, ele teria esse controle sobre a mulher, né? Então, lá no Caliban e as Bruxas, ela até fala sobre essa coisa de não temos um olhar feminino ao longo do capitalismo, não temos um olhar sobre o que aconteceu com essas mulheres durante essa lenta e gradual instalação do capitalismo. Não, a gente não tem realmente, porque todas as políticas e todas as formas de governo foram feitas por homens, né? E quando não eram feitas por homens, as mulheres fingiam que eram homens para não serem mortas, né? Então, toda essa analogia, essa cronologia de fatos da vida das mulheres, ela acaba sendo uma cronologia que vai diretamente do que a gente sente hoje. Então, por exemplo, o aborto na Argentina não foi liberado, né? Passou, todo mundo foi para a rua, não foi liberado. Por quê? Porque quando você libera uma prática como essa, o Estado acaba perdendo o controle sobre o corpo da mulher. E o corpo da mulher acaba sendo uma coisa ofensiva, né? A mulher não deveria não usar sutiã. A mulher ela tem que usar calça, ela não pode usar saia, porque senão ela vai ser estuprada. Então, assim, tudo no corpo da mulher é um motivo para ela ser estuprada. Tudo no corpo da mulher é motivo para ela ser abusada, né? Então, essa relação entre o corpo da mulher ser essa coisa proibida, pecaminosa, vem de uma prática que os homens instauraram isso. Eles colocaram para as mulheres que elas eram pecaminosas, justamente por causa dessas bruxas que a Silvia Frederici fala, né? São bruxas que, durante muito tempo, tinham acesso à terra, não queriam ter filhos, elas tinham acesso a produtos medicinais, elas tinham acesso a tudo que poderiam controlar a vida delas. Mas quando elas perceberam que elas tomaram conta dos próprios corpos e que elas não tinham não tinham mais porquê da explicação, enfim, para os homens começaram a ter problemas com isso, né? Então, essas políticas de controle do corpo, principalmente do corpo feminino, da nudez feminina, é uma prática do governo de controlar esse corpo. É uma prática do governo não só do governo, né, mas de todos os indivíduos amparados principalmente pela igreja, que veem o corpo como uma coisa pecaminosa, como uma coisa que deveria ser censurada, né? Então a gente usa roupa por quê? Porque o corpo é pecaminoso, né? Não é porque é bonitinho usar roupa, né? A gente usa roupa por causa disso. E qualquer roupa que nós mulheres usamos, qualquer roupa que a gente use é uma maneira de, por mais escondida, por mais coberta que você esteja, é um convite, né, como diz as pessoas, para o estupro, né? Então, assim, será que esses convites são feitos pelas mulheres ou esses convites eles estão enraizados nas cabeças desses homens que cresceram acreditando que a mulher tem que ser de poder do homem, né? Então, essa questão dessa caça às bruxas, ela surge muito antes, né? Ela surge lá atrás, na época do iluminismo, quando o capitalismo ainda era muito prematuro, muito tempo depois. Então, assim, essas bruxas, elas eram as mulheres que tinham autonomia. Elas eram as mulheres que desfrutavam do seu corpo, que eram vistas como as servas do diabo, né? Porque o corpo é tão pecaminoso que a gente é serva do diabo. Então, essas mulheres que eram sábias, independentes e muitas vezes eram pobres e solteiras, porque essa sabedoria e esse poder da mulher sobre o corpo assustavam os homens. Então, os homens não queriam esse tipo de mulher, porque essa mulher ela incomodava esse homem, né? Então, o homem ele não tinha por que ficar com essa mulher, porque ela não seria uma submissa, né? Ela seria uma mulher que iria completamente contra as regras. Então, ir completamente contra as regras não satisfaz o desejo do homem, né? Então, o desejo do homem é ter uma submissa, que chegue em casa e tenha um jantar pronto, que tenha o seu filho, que cuide da casa, né? Então, quando essas bruxas, quando essas mulheres decidiram que o trabalho delas não era mais
somar com esse salário da casa, digamos assim, que somar assim na questão de ter os filhos e ficarem em casa, quando elas decidiram separar dessa lógica, houve uma hierarquização, né, sexual do trabalho. Então, assim, o que acontece? Você separa a produção da reprodução e aí, gradativamente, vai acontecendo uma hierarquização. Né? A mulher ela deixa de ser a mulher que está lá cuidando dos filhos, para cuidar da lavoura, para, enfim. E com isso surge um grande problema para o capitalismo, né? Porque essa mulher ela tem um dom, ela deveria ter um dom natural para ter filho. Como assim ela não vai ter filho? Como assim ela não vai cuidar da casa? Como assim ela não vai cuidar do lar? Nós somos doutrinadas a todos os dias pensarmos que nós devemos ser mães, todos os dias. A sua mãe quer que você tenha filhos porque ela quer ser vó. A sua irmã quer que você tenha filho porque ela quer ser tia. Então todo mundo quer que você tenha filho. Todo mundo quer que a mulher tenha filho. Né? Ninguém quer que o homem tenha filho, porque se o homem fizer um filho, tudo bem, ele pode ter esse aborto, né? A gente não pode. A gente não pode ter esse direito à escolha. Ah, não quero ter filhos. Não é interessante para mim. Mas o homem, se ele fizer isso, tudo bem, né? Não tem problema. É mais um que fez um filho e largou por aí. Né? Enfim, o que você falou sobre a questão do corpo feminino, o que eu vejo muito é justamente essa censura, né? Essa censura que ela deixou de ser velada. Né? Então, se você pegar, por exemplo, uma mulher trans, né, numa praia, por exemplo, é aí que você vai ver onde está o preconceito. É aí que você vai ver quais são os problemas que a sociedade finge que não existe todos os dias. Né? Então, no simples ato de ir para a praia, no simples ato de estar usando biquíni, de estar usando uma sunga, é quando a gente vê onde estão os preconceitos. É quando a gente vê o que acontece todos os dias que a gente finge que a gente não vê, ou que a gente finge que a gente não reproduz. Né? Então, usar o biquíni para poder cobrir o peito, usar a sunga, todo esse tipo de coisa, elas são feitas diante de práticas que foram ensinadas a gente a sempre achar o nosso corpo pecaminoso, horroroso, que tem que ser coberto, e é na praia, é numa piscina que você vai ver exatamente as pessoas olhando para as outras com uma cara de assim, nossa, mas ele é um homem e está de biquíni. Nossa, mas ela é uma mulher e está de sunga, como assim? Né? A gente tem que começar a pensar em desconstruir as coisas olhando que corpo é corpo. Né? Todos os corpos deveriam ser tratados e olhados iguais. Né? Se uma mulher hoje ela pode escolher não ter filhos, ir para o mercado de trabalho, escolher fazer um monte de coisas, diante de tantas lutas que a gente passou durante tantos anos, por que não a gente não pode ter escolha a esse corpo? Né? Por que não a gente não pode ter escolha de andar tranquilamente na rua? Por que não a gente não pode usar uma mini saia? Por que não uma mulher trans, um homem trans não pode andar em paz na rua? Né? Todas essas coisas que são veladas todos os dias, elas aparecem nesses microespaços, né? Na sala de aula, no museu, é na rua, é na Avenida Paulista, é na piscina, é em todo lugar. E as pessoas elas olham incomodadas, né? Sempre tem um incômodo de olhar para o corpo, né? Se a mulher está com uma roupa muito curta, a própria mulher ela olha e fala: nossa, mas que roupa curta! Você não poderia ter colocado uma roupa um pouco mais comprida? A própria mulher foi doutrinada, ela foi ensinada a rechaçar as outras mulheres, né? Ela foi ensinada a tentar diminuir a outra mulher. As mulheres elas não deveriam ser olhadas entre si como uma forma de competir. Né? Então, se você namora e seu namorado ficou com a sua amiga, a culpa é da sua amiga. Né? Nossa, minha amiga pegou meu namorado. Não, a culpa é do seu namorado, que namora e deu moral para sua amiga. Então, assim, nós fomos ensinadas durante muito tempo a ter essa competição entre nós mulheres. Né? E olhar para essa nova maneira de corpo, olhar para essa nova maneira de pensar e de agir, deveria ser um trabalho de todas nós. Falar sobre mulheres lésbicas, falar sobre trans, falar sobre todos esses tipos de pessoas, tem que ser um espaço para todo mundo.
né? Deveria ser um espaço para todo mundo pensar coletivamente as práticas que são e desrespeitam a todos nós, né? Eu fico pensando sobre essa questão de... Aumenta para 40%, 45%, 50% quando a renda per capita familiar é menos de 1/4 salário mínimo. Então, tem toda uma discussão que tem a ver diretamente com o tema da pobreza, com o tema do desenvolvimento e com o tema, inclusive, das mulheres negras, que são justamente as que estão mais sujeitas a essas condições. Então, e aí tem um tema central, que é o tema da política pública, que é como é que o próprio Estado, né, se envolve e como é que ele materializa políticas. Então, isso pressupõe ter um posicionamento político. Então, o que nós estamos propondo é reconceitualizar vários temas, vários termos, inclusive o termo do trabalho. Não é possível mais trabalhar com o termo trabalho a partir do mercado de trabalho puramente e ignorar o trabalho não remunerado que é realizado gratuitamente pelas mulheres no âmbito das famílias. Agora, atenção, não significa que ele está propondo que esse trabalho seja remunerado. Tem um debate, sim, muito extenso sobre isso na literatura, de que, inclusive, é um debate que começa lá no início do século XX, há mais de 100 anos. Haviam algumas autoras que defendiam que o trabalho doméstico não remunerado fosse pago, né, pelo Estado, porque avaliava que as mulheres já tinham perdido a batalha de ingressar no mercado de trabalho e, para não serem totalmente subordinadas e dependentes do sexo masculino, que o Estado as provesse com um salário e aí elas poderiam ter um mínimo de autonomia econômica. Evidentemente, que uma boa parte se contrapôs, e como se continua se contrapondo hoje. Então, medir o trabalho doméstico não remunerado, o trabalho dos cuidados, é importante, mas monetarizar é outra coisa, porque como é que você mede afeto? Como é que você mede cuidado? Você vai levar um filho para passear no parquinho. Você vai medir monetariamente isso? Porque, inclusive, isso é um avanço, que a gente vai transformando essa discussão, e antes você falava do trabalho doméstico a partir só dos afazeres domésticos, lavar, passar, cozinhar. Não. Hoje a gente avança para o conceito de cuidados, e cuidados envolve afeto, envolve atenção, e isso não pode ser medido monetariamente. Então, assim como isso não pode ser tarefa só de mulheres, isso tem que ser compartilhado, tem que ser dividido. Né? E mais, esse é o debate que se propõe a Cristina Carrasco quando coloca a economia feminista de ruptura, a ideia de que o que tem que vir no centro é a sustentabilidade da vida humana, ou seja, não é para o mercado, é para a vida. Então, tudo que você pensa, então, você tem que repensar a estrutura produtiva, o padrão de consumo, pensar o Estado com uma perspectiva de acolhimento e de dar condições para a construção do bem-estar da população e da sociedade, ou seja, pensar políticas públicas que ajudem a melhorar a vida das pessoas, tanto do ponto de vista do ambiente onde elas vivem, mas, por exemplo, ter creches públicas. Hoje, no Brasil, né, pode parecer meio estranho, mas 75% das crianças de 0 a 4 anos estão fora das creches. Tem uma pesquisa recente realizada pelo IBGE que mostrava que essas crianças elas são cuidadas, mais de 80% por mulheres, e metade dessas mulheres estão fora do mercado de trabalho. E mais de 60%, quando foi questionado se gostaria de ter o filho ou a filha no espaço público, diz que sim e que já buscou e que não conseguiu. Então, uma boa parte não se ingressa no mercado de trabalho porque não tem condições e não tem estrutura para isso. Né? Então, como é conveniente ter essas mulheres fora do mercado de trabalho? Vocês imaginam se nós estamos hoje com uma taxa de desemprego de quase 14%, em torno de 27% que a gente chama de população subutilizada, que são os desalentados e as desalentadas, o desemprego aberto, e mais as pessoas que gostariam de trabalhar mais e hoje trabalham menos de 40 horas semanais. Se nós juntarmos mais ou menos uns 20 milhões de mulheres que são, para deixar igual os homens, né? Fora da força de trabalho, 20 milhões de mulheres no mercado de trabalho, você imagina o que vai acontecer. Não tem conceito de pleno emprego. Então, para nós, o conceito de pleno emprego, inclusive, sempre foi uma farsa. O conceito de pleno emprego na Europa ele foi constituído a partir das políticas públicas que expulsavam as mulheres do mercado de trabalho e jogavam as mulheres para dentro de casa de novo para não pressionar.
Então tinha uma hipocrisia. A Nancy Fraser escreve muito sobre isso, essa hipocrisia que se formou em todo o estado de bem-estar social. O Spin Anderson também escreve sobre isso, é um dos poucos que escreve a política de bem-estar social e política pública a partir de uma perspectiva de gênero, vai mostrar como se constitui o pleno emprego na Europa. Então, reconceitualizar o tema de trabalho, ampliar esse conceito para o trabalho doméstico não remunerado, porque ele faz parte do sistema econômico e social e é fundamental, discutir o conceito de produção, de tempo, de cuidado, de bem-estar, de dependência, indicar. Isso é só para indicar alguns, né? E mostrar que, na maior parte da leitura que a gente faz da economia feminista, a gente toma como fio condutor o tema da reprodução, tá? Para fazer a análise. Por quê? Porque ele é central, porque para mostrar que é fundamental que haja uma ruptura com esse modelo e colocar a centralidade na vida. Então, o que para colocar a centralidade na vida precisa ter um outro Estado, uma outra política pública, um outro pacto na sociedade, que tem que ser refeito e tem que ser repensado. Por quê? Porque esse modelo simplesmente ele é inviável, ele não se sustenta. Ele não se sustenta de vários sentidos, seja pelo esgotamento dos recursos naturais, seja pelo esgotamento de como você vai continuar produzindo alimentos, toda a questão da ecologia. Quer dizer, é um modelo inviável, ele precisa ser repensado. Não é possível pensar uma continuidade, por exemplo, no tema do desenvolvimento que não repense os padrões de produção e de consumo. E um questionamento profundo a essa sociedade de consumo, a esses valores que têm se constituído. Então, a economia feminista, ela avança no sentido de questionar esses conceitos e esses valores, de repensar a partir de uma ruptura com esse conceito e resgatar aquilo que a gente chama que é relevante para a vida humana e para a vida social, e não é esse modelo, com certeza, né? E dar visibilidade a esse trabalho que é relegado exclusivamente às mulheres, colocar o Estado na sua responsabilidade e repensar esse processo de mercantilização. É só olhar a crise que nós estamos vivendo hoje, os retrocessos sociais, a retirada de políticas públicas. O Pedro está aqui, acabou de organizar um livro fundamental sobre as políticas de retrocessos sociais desses últimos anos, a economia para poucos, onde a gente mostra, por exemplo, quando você tira recursos da educação, da saúde, de várias políticas públicas, quem é que vai ter que garantir o suprimento disso no âmbito das famílias? Vão ser as mulheres. Porque as mulheres vão ter que cuidar dos idosos, as mulheres vão ter que permanecer com os filhos que estão fora das creches, e com os doentes que por falta de vaga nos hospitais. Então, são as mulheres responsáveis cuidadoras. Não vou fazer uma discussão, porque já está terminando o meu ponto, sobre o que representa essa construção social, já foi muito bem abordada pelas minhas duas antecessoras, brilhantemente, mas eu acho que é fundamental a gente repensar esse modelo. E só vou dar um exemplo de como a economia e o tema, ele perpassa um conjunto de questões. Eu estou agora com a tarefa de escrever um texto sobre os acordos comerciais e a questão de gênero. Bom, a União Europeia, já faz algum tempo, tomou uma decisão de que os acordos comerciais agora, todos os acordos comerciais bilaterais, eles têm que ter uma cláusula adaptar essas políticas de gênero. Bom, o que é exatamente as políticas de gênero nos acordos comerciais? Hein? Esse é um questionamento para se fazer. Exatamente o que é. Como incluir uma política de gênero? Então, ela tem uma interface com todas as políticas, com a macroeconomia, com o tema do desenvolvimento, com o tema das políticas públicas, com o tema das políticas sociais, com o tema do comércio exterior, fundamental, tá? Com o tema do trabalho nem se fala, com toda a discussão, inclusive, de política monetária, e encerrar dizendo, inclusive, que é só olhar o Congresso Nacional, olhar os cargos executivos e olhar quem está à frente dos principais cargos, quem está à frente do Banco Central, quem está à frente do Ministério da Fazenda, tradicionalmente, né, os cargos de maior relevância,
E onde estão as mulheres? Cuidando das políticas públicas, das políticas sociais, né? Quer dizer, a gente tem que romper com essa divisão, tem que romper com essa bipolaridade, com essa ideia de que lugar de mulher é nas políticas públicas, nas políticas sociais, e lugar de homem é nas políticas em que existe maior qualificação, que são mais decisivas e que definem os rumos do país, porque isso não existe. Então, eu acho que a economia feminista ela pode dar uma contribuição muito importante nesse sentido. Então, é um convite para vocês, inclusive, para homens e mulheres, para pesquisar esse tema. Nós precisamos de mais pesquisa sobre isso, em várias áreas, nós precisamos mudar os nossos currículos nas universidades, nas escolas, e nós podemos assumir um protagonismo importante nesse tema. E vocês são fundamentais para isso. Muito obrigada. Obrigada. Vamos abrir para perguntas e dependendo como for o fluxo, a gente vai dando tempo, acho que 10 minutos. Já, você leva os microfones. Microfone. Pergunta, levanta a mão, por favor. Eu queria fazer uma pergunta sobre como a economia feminista trata a questão da interseccionalidade, né, que é o debate que a Angela Davis propõe. Que, tipo, você falou que a estrutura capitalista se sustenta também pelo patriarcado, e que ela fala que não só pelo patriarcado, mas também como uma questão de classe e de raça. Como, por exemplo, ao passo que ela fala no livro dela, ao passo que a mulher branca conquistou um espaço no mercado de trabalho, a mulher negra tomou o espaço que ela tinha dentro de casa. Que aí ela trabalha também com a questão do trabalho doméstico, né, que é um trabalho que deveria ser dividido entre as pessoas da casa e não pagar alguém para fazer um trabalho doméstico. Que ela coloca como majoritariamente quem faz esse trabalho são as mulheres negras. Eu queria fazer essa pergunta de como que o movimento feminista intersecciona isso. Bom dia, gostei muito da mesa. Na verdade, surgiram algumas perguntas, assim, e eu vou começar com... sobre essa discussão de como que se inicia, né, todo esse processo, né? Eu peguei um livro para ler, assim, que era Arte do Amor, né, do Ovídio, assim. Não, interessante, tal, peguei lá, que é 200 anos depois de Cristo. E aí o cara, mano, é ridículo, assim, sinceramente, o cara fala, tipo, como que o espaço público é interessante, porque dá pra você meio que encoxar as mulheres, tá ligado? Tipo, um bagulho bizarríssimo, assim, entre diversas outras coisas. E tem o debate clássico que eu conheço é aquela questão da Revolução Neolítica, né, que falam da questão da transição entre os caçadores e coletores e a organização dessas sociedades, principalmente na figura da mulher, e aí depois com a questão do território, né, das pessoas, desses grupos, tem uma palavra específica lá, mas a partir da agricultura, etc., e ter que ter sedentarização. E se esse debate, ele hoje ainda também é o que as pessoas pensam, né? Aí tem uma outra questão que é essa questão da luta, né? Tipo, feminista a partir do século XX que ela vem com mais força, assim, mas sempre, né? Teve o próprio livro Caliban e a Bruxa mostra tipo isso, né? Tipo desses processos
que sempre existiram, né, de resistência, de luta e tal. Tipo, um pouco dessa questão de quem que escreve a história, né? E uma coisa que eu acho muito louca é que tipo, eu não li ainda o Caliban e a Bruxa, né, mas das conversas que eu tive, principalmente com a Lilian e tal, me lembra muito um processo de colonização, né? Que os primeiros povos a serem colonizados pelo capitalismo foram os povos europeus, né? E isso, assim, né? Sei lá, pensar isso, né? Tipo, esses conhecimentos tradicionais, do cuidado com a terra, com as outras pessoas e com, tipo, as plantas locais, né? Acho que são essas questões, assim. Bom dia, primeiro parabenizar a mesa, a gente é muito boa. Pensar nessa estrutura patriarcal, nesse patriarcal estrutural, pensar em como isso se atrela ao capitalismo e como a gente, gostei dessa sua linha de como a gente não pode dividir eles, trabalhar eles como duas coisas diferentes, porque em si é uma só, um se complementa com o outro. Levantar da tua fala, desculpa, do teu lado, Lilian, como ela chama? Qual é o seu nome? Amanda. Amanda, da tua fala, várias coisas importantes, e já aí vai sair minha pergunta. Entender a mulher como um todo. Que é essa mulher? Entender essa mulher, a mulher cisgênero, mas entender a mulher trans, e trazer toda essa discussão para um plano da economia. Pensar que em 2018, quais são as discussões que a economia está fazendo com relação a isso, qual é o mercado de trabalho que as mulheres trans hoje participam. Pensar muito isso, porque a gente, e uma coisa que também pega da tua fala, que é bem interessante para ser desenvolvida, dentro da economia, mas em vários campos da ciência, como que o preconceito, lidar, como a gente botar as coisas chamar as coisas pelo seu nome. Entender qual é o seu lugar de fala, entender qual é a sua posição, se entender dentro dessa sociedade e dentro dessa sociedade entender qual é o seu lugar para você enxergar o outro. E daí vai nascer, de todo esse contexto surge a seguinte questão: como a economia está pensando o gênero para além de questões que estão sendo tratadas a partir dos anos 60 para cá, que foram muito bem explicadas pela mesa, mas como introduzir dentro da economia essas novas questões? Mulheres trans, toda essa questão da transição de homem e mulher, o lugar que eles e elas ocupam no mercado de trabalho, e começar a abrir essa discussão. 2018, século XXI, começar a abrir essas discussões, porque são coisas diárias. Quantas pessoas trans a gente tem no curso de economia, por exemplo, da Unicamp? Então, essas são questões que a gente tem que levar para além. Muito obrigado. Acho que mais a gente fecha o bloco, porque tem bastante perguntas já. Já tem bastante temas. Você falou muito da questão, vai um pouco no que ele falou também, sobre a inserção do patriarcado dentro do capitalismo e como eles são sistemas indissociáveis. Nesse sentido, eu queria saber das pessoas da mesa, tanto das duas convidadas quanto das meninas que estão mediando a mesa também, o capitalismo ele se apropria de lutas, ele não faz isso só com o feminismo, mas desde sempre, assim, desde a questão daquele movimento You Can Do It, no século passado e mais especificamente de novo agora no século XXI, o capitalismo se apropria muito da luta feminista. E aí eu queria saber de vocês, especialmente como militantes, o que vocês acham dessa dissociação. Porque ao mesmo tempo que o capitalismo se apropria de um movimento
para enfraquecê-lo e para desmerecê-lo, que é o que acontece. A gente vê as pessoas comprando blusas da Frida Kahlo e da Simone de Beauvoir sem saber o que isso significa. Também é uma maneira de divulgar o movimento. Então, eu queria saber um pouco sobre essa dualidade, de que a gente tem que combater um sistema, mas, ao mesmo tempo, a gente é constantemente absorvida por ele, e quais os benefícios ou malefícios disso acontecer. Também a gente fecha o bloco e a gente abre de novo, para não ficar várias questões sem ponto. Acho melhor fazer aos poucos. Eu vou aproveitar aqui o meu lugar de palestrante penetra para responder algumas perguntas. Primeiro, qual que é o seu nome? Desculpa. Você que fez a primeira pergunta. Rogério. Eu queria aproveitar para convidar e avisar, fazer um convite para todo mundo, que a mesa de encerramento vai ser com a Rosane Borges, que é a maior especialista, ou a maior especialista em Angela Davis do Brasil. E ela vai abordar justamente essa questão de mulheres, raça e classe. Então, eu acho que vai ser bem legal, assim. O que eu posso falar sobre isso, que o Caliban e a Bruxa trata bastante, é como que essa dicotomia entre mulher e homem, que também é a mesma dicotomia entre homem e natureza, e também é a mesma dicotomia entre Estado e classe trabalhadora, aparece no livro do Caliban. Que, como eu já disse, o pensamento cartesiano ele é meio que o discurso ideológico que se associa a esse processo de formação do capitalismo. E o pensamento cartesiano ele vai dizer que o homem ele é o indivíduo que tem uma postura ativa em relação ao mundo. Ele é o indivíduo que é iluminado, que tem a capacidade cognitiva e, portanto, ele é o único ser que é livre no capitalismo. Enquanto a natureza ela é inanimada, ela não tem propósito, ela é só um monte de massa e matéria desanimada, completamente. Ela não tem liberdade, ela não tem autodefinição, ela serve unicamente ao homem. Do mesmo jeito que a mulher, ela também, por ter hormônios e por ter uma função reprodutiva, ela também se aproxima da natureza, ou seja, ela também é mais desanimada. E do mesmo jeito que a classe trabalhadora e os negros também vão se aproximar do que o homem branco sempre entendeu como animais, como enfim, seres que não são capazes de por si só decidirem o seu futuro, decidirem os seus propósitos, enfim. E já emendando com a questão, isso tem tudo a ver com o processo de colonização. Porque o homem branco se coloca como o único indivíduo do mundo que é capaz de pensar, que é capaz de definir. E isso dá a ele o dever de administrar e de racionalizar todo o resto do planeta. O que significa se colocar numa posição ativa em definir para que vai servir a natureza, para que vão servir as mulheres, para que vão servir os negros e para que vão servir todos os outros países povoados de índios, povoados de negros, enfim. Então, o homem branco se coloca como centro desse novo sistema que se cria, um novo sistema econômico, mas também social. E, assim como o Estado tem que administrar seu povo, o homem branco tem que administrar todo o resto. Então, e é muito louco que o que a Silvia Federici faz, ela mostra como que a análise marxista é insuficiente para lidar com essas outras questões, para lidar com a questão de raça, a questão das mulheres, a questão da natureza. E ela junta isso com uma análise Foucaultiana, que foi o que a Amanda trouxe bem melhor do que eu, inclusive. E qual que é a questão do Foucault, pelo que eu entendi, o que eu não sei se é muito, porque Foucault é impossível de ler, é a questão de como que os indivíduos nessa nova economia que surge, nessa nova sociedade que surge, tem que se impor um Estado dentro dos seus corpos. Então, a questão do capitalismo não é você ter um dono com um grande rei com um chicote mandando os servos trabalharem. É você mesmo
na sua posição de indivíduo, conseguir se controlar para você cumprir com as demandas dessa nova sociedade. Então, você, trabalhador, você não precisa que o seu patrão te ameace com ferro quente para você trabalhar. Você precisa, você mesmo, saber controlar o seu tempo, acordar de manhã, bater o ponto no trabalho em tal hora e tal. As mulheres, da mesma forma, têm que saber se comportar de diversas... Enfim, tem que saber usar seu corpo, se conformar com padrões de beleza, chegar em casa, o marido tem que chegar em casa, já tem que estar com o jantar pronto. E é esse governo de si que o Foucault vai colocar como um ponto principal. E aí eu acho que isso faz bastante sentido para pensar a questão tanto de classe quanto de raça. E como que o capitalismo aproxima todas essas coisas, todos esses movimentos sociais por igualdade, como o capitalismo aproxima isso. Porque, a meu ver, pelo menos vai ser esse o tema da minha pesquisa, tudo isso tem fonte numa mesma raiz, numa mesma matriz de opressão, que coloca o homem branco como centro de tudo e coloca todas as outras categorias sociais como subordinadas a ele. Então, acho que... E já juntando também, só usando mais um pouco de tempo de palestrante, respondendo a pergunta da Clara, eu acho que, assim, se eu for responder, tem que responder isso com muito tempo para poder responder tudo que eu gostaria de falar, mas eu acho que a forma com qual o capitalismo está se apropriando das lutas é de criar cada vez uma divisão maior entre esses movimentos. E eu acho que é justamente esse o meu ponto e meu objetivo com a minha pesquisa, é mostrar como que esses movimentos não podem, de forma alguma, ser separados. E como muito bem a Marilene Teixeira disse, se a gente quer lutar contra o capitalismo, se a gente quer lutar contra o patriarcado, a gente necessariamente tem que lutar contra o capitalismo. As coisas não são indissociáveis. Não existe um capitalismo inclusivo para mulheres. Porque a lógica do capitalismo é masculina. Eu acho que o ponto está aí. Não é uma questão de colocar as mulheres no mercado de trabalho, não é uma questão de você quantificar o trabalho doméstico, e sim uma questão de você criar uma forma de sociedade que admita a feminilidade como uma maneira de se viver propriamente. Assim. Pensar sociabilidades negras, pensar sociabilidades indígenas, pensar sociabilidades que admitam a natureza, enfim. Integrar novamente esses movimentos sociais que eu acho que desde a década de 70 tem se desintegrado cada vez mais. E eu acho isso bem prejudicial, em geral. Obrigada, gente. Desculpa se eu falei demais ou falei errado. O que eu queria falar sobre o que você disse é, realmente, o capitalismo ele captura os movimentos. Porque para o capitalismo é interessante essa captura, né? Então, vira toda uma briga identitária. Então, assim, então se a pessoa é negra, ela só pode falar sobre o movimento negro. Então se a pessoa ela é trans, ela só vai poder falar sobre as pessoas trans. Então, essa lógica de separar essas identidades, ela soma no capitalismo, né? Para o capitalismo, quanto mais as pessoas deixarem de ver os outros, melhor, né? Quanto mais tiver essa busca infinita de não se entender, porque a gente acaba tentando se entender, a gente acaba tentando somar nas lutas, mas acaba se tornando completamente o contrário. Porque para o capitalismo isso é interessante. É interessante que as pessoas tenham essa briga identitária, porque isso também vai somando cada vez mais para o sistema. Né? Então, você acaba entrando dentro da lógica de Estado, que, por mais que ele te oprime, por mais que ele está ali te controlando e tal, você está tentando subverter, mas você não está tentando subverter, você não está subvertendo. Né? Porque, dentro dessa lógica, você ainda está numa briga de identidade, você ainda está buscando entender se você pode falar sobre a questão negra, se você pode falar sobre a questão trans. E até entra no que ele falou sobre a questão do lugar de fala, que é uma coisa muito interessante. Não é só uma questão de lugar de fala, né? Não é assim, eu como mulher posso falar sobre isso. É uma questão, não é eu quero falar por todas as mulheres. Eu quero falar junto com as mulheres, né? Eu quero falar junto com as mulheres negras, junto com as mulheres cis, junto com as mulheres, todas as mulheres, né? As mulheres que nasceram mulheres, que se transformaram mulheres. Então, assim, o lugar de fala é essa coisa importante que a gente precisa entender, que é falar em conjunto,
né? É todo mundo junto falando sobre uma coisa só. Porque a morte da Marielle Franco, a morte de todas as mulheres que morrem na periferia, diz respeito a todo mundo. Entendeu? Todo mundo tem um pouco de sangue na mão pelas mortes de tantas pessoas todos os dias, entendeu? Porque o sistema faz com que a gente, todos os dias, some a esse problema, né? Então, esse problema de ter tantas mulheres morrendo, tantas mulheres serem estupradas e tantas coisas acontecendo todos os dias, é um problema de todo mundo, de todas as pessoas, do sistema como um todo. Né? Então, olhar para isso é somar essa luta em conjunto. Não é aquela coisa assim, eu quero montar uma mesa de debate só para mulheres. Não, todos os homens caem fora e a gente vai ficar aqui falando só para as mulheres. Como que a gente vai destruir o patriarcado? Como que a gente vai pensar em como mexer nesse patriarcado tão enraizado se a gente não falar para os homens? Né? Então, a gente precisa sentar e falar para os homens. A gente precisa, não é ensinar, não é dar aulinha, não é isso, é somar, entendeu? É juntar todo mundo e pensar numa questão que tem um problema para todo mundo. Né? Não é você falar da pessoa, você falar da dor do outro, do problema do outro. É falar junto com o outro. Né? Essa coisa de falar em conjunto é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, porque a gente acaba não entendendo nem a gente, quanto mais o outro. Né? Então, esse espelhamento entre si e o outro é uma coisa constante. A gente precisa da aprovação do outro e o outro precisa da nossa aprovação. É uma via de mão dupla. Então, esse entendimento do outro é o entendimento de si mesmo. Né? Então, entender toda essa luta, entender todas essas questões, elas precisam ser pensadas em conjunto. Né? Então, não existe um lugar de fala da pessoa, existe um lugar de muitas falas. Quem fala com todos, né? Por trás de um falando existe um nós falando. Então, o capitalismo ele tenta capturar isso porque para ele é interessante. Para o capitalismo é interessante essa briga, essa luta, essa coisa de vai todo mundo para a rua e joga a polícia e pronto, dispersa tudo, porque eles têm o controle. Eles jogam a polícia em cima de todo mundo, eles mostram quem tem o controle. Né? E ter o controle é prazeroso. Né? É uma coisa que o Estado precisa desse controle. Então, é mais ou menos por aí o que eu vi da fala de vocês. Assim. Não sei se eu consegui responder. Bom, eu queria comentar 3 coisas, tá? A partir das falas de vocês. O primeiro é que o conceito de interseccionalidade, assim como o conceito de substancialidade, toda a divisão do conceito da divisão sexual do trabalho, a relações sociais de sexo, isso é uma formulação já incorporada por uma parte da economia feminista, que é essa que eu me identifico a economia feminista mais rupturista, né? Primeiro porque tem um entendimento de que é absolutamente impossível olhar os processos hoje da forma como eles se organizam sem olhar esse aspecto de classe e de raça. Então, por exemplo, eu pessoalmente, se você for consultar, eu escrevo muito sobre mercado de trabalho, relações de trabalho. Tudo que eu escrevo tem um recorte com raça, porque quem olha mercado de trabalho e não olhar a condição das mulheres negras e não negras é omitir um aspecto central do mercado de trabalho, porque as mulheres negras são a absoluta maioria que estão desempregadas, são a absoluta maioria que estão em força de trabalho, são a absoluta maioria que estão nas condições mais vulneráveis e mais precárias. Né? E aí, e no caso do Brasil, assume uma singularidade especial por conta da nossa herança escravagista. Isso é um elemento central hoje, inclusive para entender a elite hoje, né? A elite opressora, essa elite que ainda escraviza, né? De outras formas. Nós temos mais de 6 milhões de mulheres no emprego doméstico. O Brasil é o país no mundo onde tem o maior número de trabalhadoras domésticas e mais de 2/3 dessas mulheres são negras. Então é isso, sai da senzala e vai direto para o trabalho nas casas, e muitas vezes com relações ou mais piores do que as que viviam no período da escravidão.
Então, e todo tipo de abuso, era muito comum, tem um período que a iniciação sexual dos jovens filhos dos patrões se desse pelas mulheres, né, as empregadas domésticas. A segunda questão que eu queria destacar é isso, essa associação que nós precisamos fazer entre o patriarcado e o capitalismo como um sistema só, fundamental, porque não basta só fazer a discussão cultural de valores, a gente tem que fazer, é importante, temos que discutir o compartilhamento, temos que fazer esse debate, mas nós temos que discutir a sustentação. E vocês são futuros economistas, têm um papel fundamental nisso, entender a sustentabilidade desse sistema a partir dessa relação entre o patriarcado e o capitalismo. E a terceira é esse debate que a Nancy Fraser faz, que é bem importante, eu sugiro a leitura. Ela é uma filósofa política, ela é americana, e ela olha, por exemplo, os anos 90, e ela vai identificar, nos anos 90, quando ela vai analisar os movimentos sociais feministas dos anos 90 nos Estados Unidos, ela vai dizer que uma parte do movimento feminista foi capturado pelo neoliberalismo. Primeiro porque o neoliberalismo, com as suas cores tão cinzentas, precisa de um colorido para justamente dar uma outra face. E isso é uma coisa que a gente precisa aprofundar, porque o capitalismo, tudo em que ele toca vira mercadoria, ele transforma em mercadoria. Então, um incidente no shopping envolvendo meninas negras, pode ter certeza que vai viralizar e 2, 3 dias depois elas vão ser convidadas para tirar uma foto, fazer uma cobertura. Então, o feminismo, muita atenção, o feminismo mediático hoje é um negócio horroroso. Tudo virou mercadoria. E aí a sociedade de consumo se aproveita, porque são milhares de produtos para as mulheres negras, cabelo, maquiagem, para as loiras, para as que têm cabelo crespo, para as que só têm cabelo liso, para as que não têm cabelo, e aí vai, né? Então, milhares de coisas. E que sempre com aquela ideia, que é exatamente o que você falou muito bem, que é da identidade. Essa coisa da identidade, essa ideia de que... Porque isso vai se perdendo a ideia do sujeito social. Cada um é uma identidade. Onde é que está o sujeito social? Onde é que ele se encontra? Se cada um tem interesses específicos, particulares e seus. Então, por isso que o tema de classe ele é central, porque ele tem que combater essa ideia da identidade. Não tem problema nenhum, eu quero assumir a minha identidade, eu sou transgênero, eu sou travesti, eu sou mais optando da teoria queer, eu sou lésbica, eu sou hétero, eu sou bi. O problema não é essa a questão. A questão é quando isso se transforma num movimento por si só. E você não se encontra com os outros. E você só se encontra com os movimentos quando você pensa do ponto de vista social e você pensa do ponto de vista da transformação social de uma sociedade nova. Porque essa sociedade, da forma que ela está constituída, ela não dá espaço para a manifestação do que não é minoria, do que é absoluta maioria, né? Então, essa coisa da identidade é um tema realmente importante e foi muito bem destacado por vocês e acho que é oportunidade a gente também ajudar a aprofundar isso. Obrigada. A gente está com o tempo um pouco corrido, então vou fazer a pergunta dela. Se mais alguma mulher tiver uma pergunta, a gente abre. Mas a gente está realmente cravado o tempo. Não, eu só queria pontuar duas questões, assim, como que a questão econômica se articula com a questão da violência, né? Então, como que a dominação econômica e como que as mulheres estarem nesse espaço de vulnerabilidade econômica, isso se articula com a pauta da violência. E uma outra questão que eu queria falar também é que a economia feminista, principalmente por ter essa origem nos países do norte, eu acho que traz muito consigo o debate das políticas públicas, que eu acho que é extremamente relevante. Mas como que a gente pensa, me angustia muito pensar essa questão da política pública num contexto
como o que a gente está vivendo hoje no Brasil, num contexto de recessão, de autoridade, desse Estado patriarcal e que se recusa a pensar política pública e política social. Gente, eu preciso realmente almoçar, porque tem a próxima mesa começando 1h30. Então, eu queria muito agradecer a vinda de vocês duas. Foi maravilhoso, foi um prazer receber vocês aqui, poder falar sobre esses temas com tanta desenvoltura. Queria só lembrar que a programação de hoje está bem legal. Tem mesa de América Latina hoje 1h30, que, se eu conheço, vai começar às 2h. Depois tem a mesa de neoliberalismo, que inclusive não é exatamente orientando a da Amanda, mas é com uma grande amiga, ela é muito boa, vai ser muito boa essa mesa. E à noite, conjuntura internacional, conjuntura financeira. E na saída tem alguns livros para distribuição, que a Marilane trouxe, eu não sei se eles já acabaram, e peço que quem puder fique para os sorteios dos livros. E obrigada mesmo, gente, por tudo. Bom, então só as duas questões da Mariana. Como a questão econômica se articula com a violência? É claro que a gente sabe que, por conta da toda a discussão do patriarcado, a violência ela está presente em diferentes esferas e classes sociais. Mas, sem dúvida nenhuma, ela tem um impacto muito maior sobre as mulheres que vivem em condições de maior precariedade e vulnerabilidade, porque tem mais dificuldades de conseguir romper com o círculo de violência por conta da ausência de autonomia econômica. Então, o tema da autonomia econômica ela é central para as mulheres. Vocês não têm um emprego, têm um emprego precário, vocês não têm condições de constituir independência econômica, você acaba se forçando a viver num círculo de violência sem alternativas que se colocam. Então, quando você cria condições de maior autonomia econômica, cria políticas públicas que favoreçam as mulheres ingressarem no mercado de trabalho em melhores condições, isso lhe dá outras oportunidades para poder romper com o círculo de violência. Não é porque elas amam o seu opressor, ou porque algumas, inclusive, não enxergam a violência ou tendem a minimizar a violência, mas a maior parte dos relatos que se tem é de que não é isso, é pela total falta de ausência de políticas públicas que possam ajudar a reconstruir a vida, inclusive em outro espaço, em outro ambiente. Agora, claro que tem muitas mulheres, e é muito interessante isso, a gente precisa ainda aprofundar muito as pesquisas, porque vocês têm observado, saem dados de violência com uma certa frequência e parece que a violência cresce, né? Como a violência cresce quando as mulheres estão mais presentes no mercado de trabalho, nos períodos, inclusive, de maior dinamismo econômico. Ou seja, tem duas hipóteses. Uma delas é que os dados eram super avaliados, não eram bem dimensionados, né? E que, portanto, quando você passa a ter estatística e passa a dar mais visibilidade, porque você começa a promover mais políticas públicas para o combate à violência e denúncia, as mulheres aparecem, denunciam, coisa que não acontecia antes. Segundo, porque numa sociedade onde você busca maior condições de maior igualdade, as mulheres buscam maior autonomia econômica, também pressiona o patriarcado, no sentido de que as mulheres estão conseguindo maior independência, estão conseguindo ser mais liberais, ter mais autonomia em relação às suas decisões, às suas vontades, e isso também cria muito conflito. Infelizmente, cria muito conflito. É uma relação de muito conflito, muito confronto, algumas conseguem sair disso, outras não, por falta de apoio, por falta de perspectiva, que seja, ou por uma certa crença de que é possível superar essas condições. A gente acompanhou um caso recente aí do Paraná, né, que aconteceu na classe média, portanto, tem muita visibilidade, mas quando acontece na classe média, vira notícia nacional. Agora, a quantidade de mulheres que morrem, que apanham
e que são vítimas de violência cotidiana nas favelas, nas vilas, nos bairros, abandonadas em bueiro, abandonadas nos lugares mais terríveis, isso não é notícia, porque não é classe média, né? Mas isso acontece o tempo inteiro. Então, o patriarcado realmente é uma coisa muito forte. Essa crença de que as mulheres são uma mercadoria, de que elas é uma posse, se elas não são minhas, elas não podem ser de ninguém. Portanto, se elas não são minhas, elas não precisam viver. Então, é uma coisa que não é uma coisa só no Brasil, é no mundo inteiro. Você tem países desenvolvidos que os índices de violência, por exemplo, na Espanha contra a mulher, são altíssimos, elevadíssimos, né? Então, é um processo realmente de construção histórica que a gente precisa estar enfrentando todos os dias. E em relação às políticas públicas, Mariana, também é exatamente isso. Nós estamos num contexto de... Está entre os materiais que eu deixei aqui para sorteio, distribuição, uma publicação que nós fizemos em 2016 com a ONU Mulheres. Eu fui uma das organizadoras da publicação. Nós analisamos de 2003 até mais ou menos 2014, 2015, começo de 2016, várias políticas públicas que foram realizadas no âmbito do governo federal e como elas beneficiaram as mulheres. E elas realmente foram essenciais, não tem dúvida nenhuma. Fazer política pública hoje no Brasil, Minha Casa Minha Vida, a questão agrária, discutir a questão do mercado de trabalho, a questão da educação, são basicamente políticas para as mulheres. São políticas gerais, mas tem um enfoque específico para as mulheres, porque são as mulheres maiores beneficiadas, são as mulheres na população pobre, que são as chefes de família, então as que se beneficiam mais com os programas de Minha Casa Minha Vida, com os programas da agricultura familiar e com os programas relacionados ao mercado de trabalho, etc. Nesse contexto de recessão, bom, é um retrocesso gigantesco, porque a gente teve, por exemplo, aí eu convido vocês para lerem um livro que o Pedro organizou, que o quadro do orçamento, por exemplo, 2014 para 2018 despencou. As políticas para as mulheres de enfrentamento à violência caiu 87%. Vocês imaginam? Outras políticas praticamente zerou. E aí é óbvio, assim, não, tem impacto sobre as mulheres? Claro que tem impacto sobre as mulheres, porque essas políticas são fundamentalmente direcionadas para as mulheres pobres e as mulheres negras, né? E as mulheres do Norte e Nordeste. Então, nós estamos vivendo um retrocesso profundo agora, a gente só vai reverter isso, evidentemente, numa perspectiva de eleger um outro tipo de governo comprometido com o projeto de desenvolvimento e que comece principalmente revogando a emenda constitucional 95. Não tem como sustentar a sociedade brasileira se a emenda constitucional 95 seguir. Ela é inviável e ela vai cindir a nossa sociedade no futuro entre pobres e miseráveis e uma elite rentista que vai continuar vivendo e usufruindo das taxas de juros da dívida pública, né? Então, voltar um projeto de desenvolvimento, inclusive, tem um efeito exatamente sobre as mulheres. Agora, vão ser anos para a gente recuperar uma política. É impressionante que 3 anos fazem para comprometer uma política que estava se desenvolvendo há mais de 10 anos, evidentemente com limitações, mas muito exitosa. E, para concluir, nos períodos de crise, é quando a legitimidade das mulheres é questionada, o direito delas de ir, vir, a questão do estupro, da violência, da sua presença no mercado de trabalho, altamente questionada, porque assim, nos períodos de crise, menos emprego, menos espaço para as mulheres na sociedade, mulheres voltam para casa para cuidar dos afazeres domésticos e do cuidado. Então, realmente, nós estamos vivendo um período muito, muito particular assim, na sociedade brasileira, e, sem dúvida nenhuma, os movimentos sociais, movimentos feministas, têm tido um protagonismo muito grande, viu, no enfrentamento dessa luta. Isso a gente precisa reconhecer e valorizar como um passo importante. E eu queria agradecer o convite, imagino que devo estar encerrando, aproveito então já para me despedir de vocês e dizer que eu estou sempre por aqui pelo CESIT e à disposição para qualquer indicação ou qualquer conversa sobre o tema da economia feminista. E nós estamos publicando agora um dossiê organizado por mim, pela Juliana Furno e pela Fabiana Greco. A Fabiana é do IFISH,
um dossiê sobre economia feminista, tá? Ele deve começar a circular mais ou menos daqui a um mês. E aí eu vou ter muito prazer em mandar para vocês me procurar, me pedir o link, como encontrar. Ele deve estar mais ou menos disponível a partir de setembro. Tá bom? Obrigada mais uma vez pelo convite e pela presença de vocês. Eu só queria fazer uma última coisinha. Você estava falando dessa questão do lugar das mulheres e tal, sobre economia. A única coisa que eu consigo pensar é que quando a gente teve algum tipo de legitimidade assim, de governo, a nossa presidente foi deposta, né? Foi impeachmentada. Então, por pior que seja, por qualquer coisa que seja, eu olho e penso, tivemos uma presidente que estava fazendo alguma coisa efetivamente, que estava ali, que era uma presidente presente, e por um bando de homens, por um Congresso, por um Senado, por uma coisa absurda, foi deposta, foi impeachmentada. Então, a gente só consegue perceber todos os dias o quão difícil é para a gente ter o mínimo de lugar dentro do espaço, né? O mínimo de lugar dentro das políticas, dentro de tudo. E se tiver, é ali no cantinho, escondidinha, para lá. Não é nunca no cargo mais alto, nunca no espaço de poder alto, né? Então, só queria falar isso e obrigada a todo mundo, obrigada pelo convite e é isso. Eu só queria agradecer mesmo a presença de vocês. Acho que foi uma discussão muito boa, muito profunda e necessária. É uma pena que a Lia não pôde vir, mas acho que a gente conseguiu o link que a gente queria entre o histórico, a mediação da época moderna que ficou e a questão econômica que a gente tem agora. Muito obrigada. Obrigada a você.